Olá pessoal, é a quarta parte da nossa aula, dessa nossa segunda aula do semestre 2021, e eu disse para vocês que a comunidade cristã, as igrejas estabelecidas por Paulo e por outros apóstolos, ela, principalmente a de Coríntios, ela tinha uma prática de buscar a orientação de Deus para decisões, né? Hayat vai dizer que eles tinham confiavam mais na espontaneidade do Espírito Santo do que na autoridade oficial para guiar suas vidas e direcionar seus encontros. Ou seja, não está referindo-se aos pastores da igreja, mas sim às autoridades constituídas civilmente, né? E a partir desse fato, Hans Camperhausen, ele descreve que a visão da igreja primitiva, ou que a visão que nós temos da igreja primitiva a partir dessas atitudes da igreja, principalmente de Coríntios, é que a comunidade cristã da época primitiva era uma comunidade que desenvolvia por meio da interação, ela se desenvolvia pelo meio da interação dos dons espirituais, ou seja, era uma igreja fortalecida pela manifestação do Espírito Santo. Era uma igreja que pautava pela manifestação pneumatológica, através da cura, através da revelação, através da conversão, através da profecia. Era uma igreja que trilhava pelo caminho carismático, ou pelo caminho pneumatológico. Às vezes as pessoas tentam negar a manifestação do Espírito Santo no século 21, sofremos muito revés, muita resistência sobre a manifestação do Espírito Santo, fomos preconceituados, fomos degradados, desconstruídos. Mas os nossos pais se mantiveram fiel. Por quê? Por causa da experiência. A experiência não tem como você negar. Quando você passa pela experiência, não tem como negar que o Espírito Santo não manifesta nossos dias, não tem como negar. Não existe possibilidade, probabilidade de alguém negar o Espírito Santo se passou pela experiência, pelo experimento do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo ela é maravilhosa. Ela muda a nossa visão acerca do outro, acerca do mundo e também da esperança do arrebatamento da igreja. James Dunn, no seu livro Jesus e o Espírito, demonstra que a igreja cristã mais primitiva buscava sempre uma presença imediata do Espírito Santo para a vida pessoal, particular, e também para as comunidades que a estrutura organizacional e a formalidade exigiam. Então, ou seja, a própria estrutura da comunidade, ela pautava por uma dependência do Espírito Santo. Não eram decisões unilaterais, mas eram decisões esperadas através da manifestação do Espírito Santo. Paulo nunca se dirige a um líder dentro de uma comunidade. Lá em Filipenses ele vai dizer também sobre essa comunicação com a liderança, né? Porque Dan vai dizer que se uma liderança fosse necessária, Paulo presumia que o Espírito carismático lhe indicaria o nome, ou seja, até para assumir as comunidades, os irmãos consultavam o Espírito Santo para ver quem é que ia assumir. Você vê isso por Matias. Oraram e aí jogaram a sorte e caiu Matias, porque oraram. O apóstolo Pedro foi solto da prisão porque a igreja se manteve em oração. É interessante a questão de Paulo na prisão, porque quando há o barulho na porta, a menina sai para atender, e quando ela ouve a voz de Pedro, ela se assusta e corre lá onde os irmãos estão orando e diz que Pedro estava na porta. E as pessoas falam: não, está tendo aí uma variação aí, né? Está vendo coisa. Mas os irmãos estavam orando para libertar. Só que eles estavam orando para libertar de uma forma que Deus fez maior. Deus não só libertou Pedro, como arrancou ele da prisão. Deus arrancou da prisão. E Pedro foi direto na casa de Marcos, onde estava o círculo de oração, orando, pedindo a Deus para que libertasse, e o Espírito Santo fez esse trabalho, né? As epístolas pastorais
que Paulo vai relatar das suas epístolas em relação à comunidade, Paulo vai recomendar justamente essa dependência do Espírito Santo para poder criar a estrutura da igreja, para formar a estrutura da igreja. E aí então acontece, dentre a hierarquia que surge são os presbíteros, que são os anciãos. E é interessante quando você lê lá no livro da Epístola de Timóteo, que não haja uma acusação contra presbítero se não for mais do que 2 testemunhas, e o pessoal sempre alega isso como moral. Não, é porque naquele tempo a estrutura da igreja era diferente como de hoje. Hoje nós temos templos, onde a igreja se reúne, mas no tempo do apóstolo Paulo não havia templos. No tempo do apóstolo Paulo o que tinha era as igrejas domésticas. As igrejas domésticas se reuniam na casa das pessoas mais abastadas, e havia os presbíteros que faziam um trabalho itinerante, ensinando a igreja. E na cidade tinha só um bispo. Então tinha um grupo de presbíteros, tinha os pastores que dirigiam a igreja local, a igreja doméstica, e os presbíteros que ensinavam, e o bispo que pastoreava todos, né? Que administrava todos. E aí, quando você lê a história, você descobre então que o presbítero, às vezes, ele ensinava um desvio doutrinário numa igreja doméstica, e aí alguém levantava contra ele. Então Paulo recomendou que Timóteo não aceitasse uma acusação contra o presbítero se fosse mais do que testemunha. Ou seja, que ele ensinou a mesma coisa, não somente numa igreja doméstica, mas em mais de uma igreja doméstica. Ou seja, são auditórios diferentes, ouviu a sua exposição de forma desvirtuada, então aí levava para o bispo para que o presbítero fosse repreendido ou corrigido, né? E então, dentro desse contexto, nós vemos pela primeira vez o uso da palavra presbítero, ou ancião, e refere-se à qualidade exigida por aqueles que queiram servir como os bispos e diáconos. Ele vai mostrar totalmente as suas qualificações. Hanato sugere que aqueles presbíteros, ancião, pode significar o mesmo que mais velho, em oposição aos jovens. Mas John Knox corrobora dizendo que não estamos lidando com cargos formais, mas com funções para as quais as pessoas estavam dotadas, tanto quanto estariam para a profecia ou as curas. Kim concorda e diz que a escolha dos anciãos não pode ser vista como um começo de um sistema de administração clerical. Ele mostra que o surgimento dos anciãos e bispos deve ser entendido no contexto da estrutura visceralmente carismática da igreja. Ou seja, o próprio Espírito Santo começa a trabalhar para criar pessoas responsáveis pelo rebanho, de presbíteros, diáconos e bispos. Os presbíteros responsáveis em ensinar a igreja, os diáconos em servir a igreja e os bispos em administrar a igreja. Então, dentro desse contexto, você descobre a atuação do Espírito Santo, não de um governo formado a partir de uma vontade humana, mas um governo formado, uma estrutura eclesiástica, episcopal, produzida, revelada a partir do Espírito Santo de Deus. Você verifica então que a igreja primitiva era uma igreja pneumatológica, uma igreja carismática, porque ela toda embasada, ela toda reunida, toda formatada, toda estruturada dentro dessa visão pneumatológica, a visão do Espírito Santo de Deus. E aí nós temos o discurso do Senhor Jesus, que ele fala assim: não fará obras maiores, obras iguais ou maiores que a minha. Então, obras maiores ou menores, não importava o tamanho do milagre. O importante da igreja era a atuação do Espírito Santo. Esse era o filho da igreja primitiva. A atuação do Espírito Santo, se ele curava um canceroso ou curava uma dor de cabeça, não importava o tamanho da enfermidade. O importante é que o Espírito Santo agiu e a cura aconteceu. Nós às vezes queremos colocar uma hierarquia ou colocar um percentual de santidade de acordo com o milagre. Não. Quem opera em todos, quem opera em tudo, é o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima semana, se Jesus se permitir. Até lá, Pai do Senhor Jesus.